Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, né? Então hoje eu vou falar aqui sobre algumas coisas do mar, de pescaria, peixe, vou mostrar aqui porque tem a ver com o evangelho de hoje, né? Aí é já para fazer o clima do evangelho para vocês pegarem direitinho. Aqui, por exemplo, ó, aqui tem, eu mostrei esse peixinho ontem, tem uns peixinhos aqui, né? Tem um peixinho, outro peixinho aqui, é interessante, né? Peixinho com a peixinha. E tem, hoje eu vou mostrar esse aqui, ó, o mergulhador. Hoje o mergulhador é assim, ó, o cafanguista. Mostra umas máscaras assim, não hoje, né, mas um pouco mais adiante, atrás, né. Aí tem aqui, ó, esse mergulhador. Por que eu vou falar desse mergulhador? Porque vou explicar logo assim, né, porque Pedro era um mergulhador, Pedro pescador, porque fazia parte da equipe de pescador. Mas como ele era o mais velho, aí ele era um mergulhador. Para que servia o mergulhador naquela época de pescar? Porque o mergulhador era o que mergulhava para tirar a rede que se engalhava lá embaixo. E por que Pedro estava nu? Ninguém entende isso, né? Porque mas Pedro estava nu. Por que Pedro estava pescando nu? Nu porque ele descia lá embaixo, tirava a roupa, mergulhava para que nada se engalhasse na roupa dele. Porque a roupa daquele tempo era uns panos, né, enrolados assim. Apesar de ter os mantos eram feitos todo completo, né? Mas os panos de baixo eram apenas enrolados. Aí podia que ele se engalhasse lá embaixo e morrer. Por isso que ele ficava totalmente nu. E ele fazia esse papel porque ele era o mais velho, né, o mais experiente, né? E fazia esse papel de mergulhar. Então era assim que era naquela época. Aí é interessante, hoje eu vou mostrar aqui uma série de uma coleção de coisas do mar, né? Aí tem, mostrei aqui o peixinho, mostrei o homem aqui, tem esses coral, né, aqui, esses coralzinhos aqui. Tem essa pedra que eu trouxe de Genipabu, uma pedra que veio do alto mar, por causa que trouxeram a areia para fazer a engorda da praia. A engorda botar bastante areia para distanciar o mar, para ficar um espaço para a gente trabalhar. Então, aí eu trouxe também alguns buzuzinhos aqui para lhe mostrar. Olha só esse aqui, ó, como é bonitinho, né, pequenininho, ó. É bem interessante esse, ó, parar aqui para você ver, ó. Ele é bem interessante, é pequenininho, né? E cabe aqui no meio dos dedos. Aí tem esse outro aqui que é bem colorido, com as lixazinhas, parece uma zebra. Uma zebra, né, ó? Parece uma zebrazinha. Deixa eu botar ele aqui no meio, ó, parece uma zebrazinha, ó. Formato de zebra, assim, com uma zebra. É um buzuzinho. Aí tem esse aqui um pouquinho maior, ó. Esse aqui tá um pouquinho maior, ele tá natural, ó, totalmente natural. Esse brilho que tem nele não é verniz não, é porque ele é assim mesmo. Tem um buzuzinho aqui. Aí eu trouxe esse daqui, que é um pouquinho maior também, ó. É um pouquinho maior. Esse aqui é um pouquinho maior, né? Ah, esse aqui é muito bonito, né? Vermelho. Eu não sei o nome deles, mas quem é as pessoas que trabalham com isso, né? Eu acho que é biólogo, né? Marinho, que trabalha com esse aqui, sabe o nome desse aqui, né? Como é lindo, ó. Lindo mesmo, né? E tem esse daqui também, ó. Esse daqui também, ó. Tem esse daqui também, ó. Ó, como esse aqui é lindo, ó. Isso aqui é uma raridade, né? Ó, ver se é um bicho desse tamanho, ó, na praia. Isso aqui eu tenho aqui há cerca de eu acho que uns 40 anos que eu tenho ele, né? Tem uns 40 anos. E eu guardo ele aqui direitinho, aqui tem de lado. Quando eu era escoteiro, você acredita que eu levava esse aqui para acampamento, por causa que ele faz som. Ele faz esse som aqui. Esse som aqui também era usado, esses aqui era usado também na época de Cristo, para alertar com o tempo de guerra. Eles faziam assim, ó. Eu sei fazer isso porque eu toquei corneta quando eu era escoteiro, tocava corneta na banda dos escoteiros, e tem um berrante também que eu toco, eu já mostrei aqui, ó. Era isso que eles faziam para alertar, né? Não tinha uma corneta de aço, alguma coisa assim, aí era isso que eles faziam. Então, gente, vamos passar para a mensagem de hoje, né?
a mensagem de hoje é de João, capítulo 21, versículo do 1 ao 14, né? Vamos passar aqui por a mensagem de hoje. Vamos aqui, né? Que é assim, ó. É assim, ó. A aparição junto ao lago. A aparição de Jesus junto ao lago. Vamos ver aqui como é, né? Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Gênero, Genel, e Nataniel de Canaã, da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Simão Pedro. Disse eles: eu vou pescar. E eles disseram: nós vamos continuar, vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Tentaram pescar, mas não conseguiram nada, né? Tentaram pescar, mas não conseguiram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava à praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E ele perguntou: filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Ele lhe disse: largai a rede à direita do barco e acharás. Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa de quantidade de peixe que tinham a disputar, que Jesus mais amava. Disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu-se, arregaçou a túnica. Vestiu-se que ele estava nu, né? Estava nu porque é aquilo que eu falei antes, né? Que era desengalhar a rede lá embaixo, né? A túnica, pois estava nu. E lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram em barcos, arrastando a rede com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Uns 100 metros mais da terra, da água para a terra, uns 100 metros. Mas o lago lá, ele era muito profundo, né? É muito profundo. De 100 metros era uma profundidade imensa. Quando chegaram à terra, vieram uns bravos preparados com peixe e uns barcos preparados, as brasas preparadas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhe: trazai algum dos peixes que apanharam. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Jesus fez um fogo e estava esperando que viessem os peixes, né? Para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhe: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atreviam a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. Gente, é o seguinte, aqui você vê uma coisa. Acontece muitas vezes na igreja assim, ó. A pessoa é jovem, aí vai para a igreja, aí participa de grupo de jovem, faz a primeira comunhão, a crisma, participa de grupo de jovem. Aí quando vai ficando mais velho, 30, 35 anos, 40, aí diz: não, vou mais para a igreja não, porque eu estou muito velho. Mas se você voltar lá, tem um grupo de pessoas da sua idade, entendeu? Lá para lhe acolher. Então não se afastem, não vão para outra denominação, porque é como aqui, ó. Certo que o trabalho de Pedro era muito honesto, que era pescar, né? Pescar
Mas aí ele já tinha conhecido Cristo, já sabia o que a missão dele. Cristo já tinha dado uma missão para ele, tudo direitinho, e ele voltou a pescar. Aí agora com essa ele voltou a depois ser cristão de novo, quer dizer, seguir Cristo de novo e pregar. Então, gente, foi mais um vídeo para você. Curta, compartilhe, dê o like, e que Nossa Senhora Aparecida e Jesus lhe acompanhe em todos os lugares que você for. Amém.